gente, vamos aqui para o nosso laboratório, né, que é o porão aqui da Econós, onde a gente faz as maiores partes dessas experiências, né? E hoje eu vou mostrar para vocês, etapa por etapa aqui, da integração, compostagem e mineralização, uma mineralização mais completa, tá? Primeiro, o que nós vou mostrar para vocês as etapas, uma por uma, né? Nós temos aqui esses dois baldes, são baldes de 15 litros, onde acontece, na verdade, a compostagem. Todos esses baldes têm as tampas perfuradas. Você pode perfurar aí com a broca 4, broca 6. Pode fazer o tanto de furos que você quiser para poder o material respirar. E também para poder a água conseguir, né, cair lá dentro. Você pode jogar só água em cima da tampa e a água vai cair lá dentro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeira etapa da compostagem. Alimentos crus, preferencialmente frutas, cascas de legumes, esterco de galinha. Então, aqui eu faço o seguinte, eu ponho tanto de alimento cru, cascas, principalmente de banana por causa do potássio. Em cima de aquaponia a gente sabe que tem uma deficiência muito grande de potássio. Cada 10 centímetros de casca eu coloco uma camada de esterco de galinha, tá? Pode ser esterco de boi? Pode, tá? Não tem problema. Isso vai ajudar no processo biológico e na fermentação também do material a princípio, e depois na questão biológica também. Vai juntar ali vários microvermes que vão se alimentar dessa compostagem. Aqui também eu adiciono minhocas do estilo, né, as minhocas chamadas californianas, tá? Que elas têm a capacidade de se alimentar de alimentos mais crus. Então é bem interessante ter minhocas californianas. Vou mostrar para vocês aqui por cima, para vocês terem uma visualização aqui, ó, material em decomposição. Dá para ver as cascas de banana aí, ó, bastante casca de banana. Priorizo aqui casca de banana. Você pode colocar algum matinho também verde, sem problema algum, né? Você pode colocar algum matinho verde aí, ó. E tende a ficar bem escuro, né? E vai decompondo. Para a decomposição acelerar, toda semana eu coloco um copo d'água aqui. Geralmente essa água eu pego do sistema de aquaponia, de criação de peixes, tá? Tenta pegar uma água não clorada, porque o cloro pode matar parte das bactérias que estão se desenvolvendo aqui, fazendo o trabalho para a gente. Não é interessante matar essas bactérias. Bom, logo abaixo nós temos a segunda etapa da compostagem, que é uma etapa que você não coloca mais nada. Você vai colocar só esse balde em cima desse. Esse também tem a tampa toda perfurada, né? O fundo desse balde aqui é todo perfurado também, para que possa escoar, né? Ele parece um chuveirinho, tão furado que ele é, bastante furo mesmo, tá, gente? Capricha no furo. Então, o líquido desse aqui vai escoar para essa segunda etapa. Então, vai escoando. Essa segunda etapa aqui já foi a primeira, um dia. E quando essa aqui encher, tiver muito cheia, não tiver abatendo mais, ela vai passar para baixo, e essa aqui, né, eu vou tirar daqui a compostagem, o material já processado, a compostagem sólida, e vou colocar na horta, tá? Então tem a vantagem também de fornecer material aí para sua horta, pode fornecer um excelente material biológico para sua horta. Só que nessa segunda etapa aqui, para mineralização, ela é importante porque o material daqui já está em processamento, então ele já está bem degradado, a cor dele é uniforme, ele já não tem, você não consegue distinguir o que é uma banana, o que é uma melancia, está tudo em decomposição avançada. Tem a ação das minhocas californianas também, tá? E tem a geração de chorume e humus de minhoca, tá? Humus líquido. O material aqui, engraçado que ele ajuda a coar o chorume daquela primeira etapa ali. Que o chorume é muito forte, né? Então ele passa para essa etapa aqui e dá uma enfraquecida, né? Senão vai chegar uma coisa muito podre lá embaixo. Então é interessante porque dá uma modificada na coisa, dá uma equalizada, né, vamos dizer assim. E ele desce de uma forma mais bacana para o sistema de mineralização. Então esse humus líquido, ele vai descer para essa estação aqui, tá? Que é a estação de mineralização de armazenamento, tá? Onde vai ficar o mineralizador anaeróbio. Anaeróbio por quê? Aná aqui é de não, tá? Não aeróbio, quer dizer, não tem presença
ou pouca presença de oxigênio. A gente não oxigena essa parte. Nessa etapa aqui, nós estamos fazendo mais prioritariamente armazenando chorume, tá? E você pode também adicionar as descargas do seu sistema de criação de peixe ou de aquaponia. Você pode ir lá dar descarga e colocar a descarga aqui dentro até encher. Só que eu faço o seguinte, eu tento fazer uma proporção de 50 a 50. Eu deixo essa composteira liberando o líquido aí, na hora que ela começa a encher até 50%, eu venho com as descargas e coloco aqui por cima. Então fica mais ou menos 50% descargas do sistema de aquaponia ou de criação de peixe e 50% chorume, que é um material muito rico, né? Extremamente rico. E aqui tem a ação das bactérias anaeróbias. Nesse período aqui, as bactérias anaeróbias, são bactérias que não gostam muito da presença de oxigênio, vão agindo, tá? Elas vão agindo, só que tem um detalhe, essas bactérias são muito lentas. Então não é umas bactérias assim extremamente interessantes para o sistema de aquaponia, para o sistema de mineralização, porque acabam que elas podem atrasar muito, né? O processo de mineralização, e você não tem tempo, às vezes, para esperar 3 meses para mineralizar. Então aí que está o problema das bactérias anaeróbias. Então aí que entra o segundo mineralizador, a segunda etapa, que é o aeróbio, tá? Aqui é um mineralizador aeróbio. Ele tem aquele compressor de ar lá, ó, né? Ligado aqui, ó. Não deixa espaço quase nenhum para não ficar escapando gás aqui de dentro. A tampa é rosqueável. E essas mangueiras aqui vão injetar o oxigênio aqui. E nessa etapa, ela vai acontecer durante 30 dias. E um detalhe, né? Aqui eu faço a finalização da mistura. O que é a finalização da mistura? É a adição de carbono, fonte de carbono. Pois vou ser bem mais claro para vocês ainda. O carbono seria uma forma de açúcar, tá? E no caso a gente prefere os açúcares mais integrais, que é o mascavo, o melado, né? Pode ser 1 litro de melado, uma rapadura, né? Eu gosto de colocar meia rapadura, que no caso é 250 gramas de rapadura para cada 80 litros, tá? Então é a média que eu faço aqui. Então eu coloco meia rapadura. Luciano, precisa colocar rapadura ou não? Precisa, tá? Você já deve ter visto algumas pessoas fazendo mineralização aí na internet sem colocar carbono. Não funciona. Primeiro, o carbono que a gente coloca, a fonte de carbono, que é a rapadura ou açúcar mascavo, ele vai alimentar as bactérias. E eu vou alimentar essas bactérias com oxigênio também. Então, o que vai acontecer? Uma explosão de colônias de bactérias que vão começar a consumir toda a matéria orgânica que tem aí dentro. Se você deixar isso aqui, já vi aí na internet pessoas deixando só no oxigênio, não vai ter explosão de bactérias, para começar. E o que vai acontecer? A matéria orgânica vai para o fundo, ela vai decantar, ela não vai mineralizar. Uma parte muito pequena vai mineralizar e isso não vai te ajudar a fornecer os nutrientes que as suas plantas precisam, tá? Se você comprar, por exemplo, uma substância dessa biológica no mercado, ela vem com cheiro de melaço, de melado. Existe essa substância para vender, é muito caro. Eu já comprei aqui, é extremamente cara, mas nem compensa. Então, o que acontece? Ela vem com cheiro de melado, porque eles colocaram a fonte de carbono para agir sobre aqueles materiais. Senão fica ainda residual de matéria orgânica, que não é interessante. E nesse momento aqui, está tudo revolvendo, né? As pedrinhas de ar estão lá no fundo, revolvendo tudo aqui, ó, movimentando tudo. Não precisa ser muito oxigênio. É o suficiente de ter 2 pedrinhas de oxigênio ali rodando. Porque a gente também não pode investir muito em equipamento para fazer um mineralizador, né? O mineralizador tem que ser uma coisa barata, né? Fora o gasto aí com as bombonas, depois você não precisa ter mais gasto nenhum, né? Só com a rapadura e um pouquinho de eletricidade para funcionar. Ali tem 5 watts, tá? Compressor de 5 watts com 2 saídas. Beleza, acabou isso aqui, passou. Aí você coloca a data, tá? Você escreve a data.
que você colocou a rapadura. Eu geralmente coloco a data de pincel, depois eu apago. Eu coloco aqui, por exemplo, 25/7. Então 25/8, eu passo aqui, você esquece a data depois, né? Aí você olha aqui, ó, 25/7, então 25/8 eu vou retirar. Eu vou desligar isso aqui. Aí você desliga essa estação e ela passa a se tornar, ela se torna, né, essa estação. Ela vai se tornar um mineralizador de repouso. A decantação e uso, né, você vai decantar e usar o material. Admite-se um pouquinho de oxigênio, pode colocar oxigênio se quiser, mas não lá no fundo. De preferência, a pedrinha de oxigênio fica no meio, para cima, para não revolver a sujeira que está decantando, tá? Aí vai ter decantados. Só que o decantado você pode usar ele numa composteira normal, externa, e colocar na horta depois, tá? Mas primeiro tem que colocar na composteira, pegar ar lá fora, secar, aí você pode usar na composteira normalmente. Aqui você vai decantar os sólidos vão para o fundo, você vai usar mais ou menos, né? Quando você estiver chegando perto do fundo, você vê que está engrossando o caldo, o líquido que você está pegando para usar no seu sistema, você para de pegar, porque ali você chegou numa fase de lodo mesmo. É onde o lodo assentou no fundo e você não precisa usar. Nessa fase aqui é só repousar, o material fica repousando e ele tem cor de mel, né? Vai ter uma cor de mel muito bonita. Bom, tá vendo a cor, gente? Cor de mel, né? Tem cor de mel aí. Quando tá com essa cor de mel, aí já tá no ponto, não tem cheiro forte, tá? Tem um cheiro específico do mineralizado, tem um cheiro específico dele, não é fedor, tá? Não fede. Essa etapa aqui pode ter algum cheirinho, aquela lá também pode, mas essa aqui não pode ter cheiro forte de fezes. Se tiver cheiro forte de fezes é porque não mineralizou. Então aqui não tem cheiro e tem cor de mel. E você pode usar aí, ó, na sua aquaponia, que suas plantas vão agradecer muito. Vou mostrar para vocês ali como eu faço a aplicação e para obter um resultado melhor. Vou mostrar para vocês aqui, ó, na minha mini aquaponia. Vou mostrar para vocês. Coloque próximo, né, o material aqui, ó, bem próximo das raízes das plantas. Não dilua no SAMP ou no tanque de peixe. Por quê? Por que, Luciano? Porque vai, né, vai ter perda de nutrientes. Porque as bactérias lá, as bactérias que estão no seu SAMP, elas não consomem somente o nitrito, como o pessoal pensa, e o amônia não, ela consome fósforo também. E aqui esse alimento tem fósforo, então a gente não quer que consuma esse fósforo. Então a gente não coloca no SAMP, a gente coloca o mais próximo possível da raiz das plantas, mais indoor, né, mais local. Então, em loco, né, vamos dizer assim. Você tem que colocar isso em loco, local que você vai, né, ali plantar, porque aí você obtém melhor os benefícios. Um outro segredo que eu vou contar para vocês aqui, bem interessante, sobre o mineralizado. Tem um colega meu que chama Adilson, né, do Rio Grande do Sul, e ele fez a aplicação do mineralizado e ele conseguiu resolver um problema sério que estava tendo no sistema dele de nitrato alto, tá? Nitrato e nitrito alto. Resolveu com mineralizado. A gente ficou tentando assim um tempo levantar evidências por que isso aconteceu depois que ele começou a aplicar mineralizado. E a descoberta foi muito interessante. O mineralizado, né, conversando inclusive com a Assis aí do grupo Aquaponia dos Xaropes, né, um grupo que eu faço parte dele. O Assis levantou essa hipótese e ela tem muita fundamentação. Provavelmente, não consegui comprovar isso cientificamente, vou ter que levar isso aqui para um laboratório. Provavelmente o mineralizado tenha probióticos. Por quê? Ele vai ter micro-organismos eficientes. Tá? Quando você alimenta as bactérias ali, nessa matéria orgânica aqui, cria-se bactérias eficientes, micro-organismos eficientes, que vão ajudar as plantas, né? Ajudam as plantas a absorver os nutrientes, e esses micro-organismos eficientes funcionam como probióticos no sistema e ajudam a cadeia da nitrificação do sistema. Isso é,
A cadeia que transforma amônio em nitrito, nitrito em nitrato. Muito bacana, né, galera? Então, há evidências disso sim, tá? Nós estamos precisando aí de pesquisadores que batem o martelo pra gente disso, mas a gente, por falta de laboratório, né, nós não temos um laboratório aqui de pesquisa com microscópio e tudo mais, mas há fortíssimas evidências que o mineralizado tenha EM, micro-organismos eficientes. Então, isso aqui já é uma... E o sistema do Adilson do Rio Grande do Sul foi onde eu tirei a prova disso, tá? Porque corrigiu o sistema dele. Ele ficou admirado, porque já tinha tentado várias estratégias e não conseguia, e essa estratégia aqui não foi usada para isso e acabou resolvendo o problema dele.